Boa noite, povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online, né? Você que está aí conectado ao vivo conosco pelo YouTube, pelo Facebook, seja bem-vindo. Já vamos convidando você a compartilhar essa live, né? Esse tempo aqui que nós teremos juntos. Eu creio que Deus quer falar com você, mas eu também creio que Deus pode usar a tua vida para você compartilhar esse tempo com alguém. Se você está aí no Facebook, clicou para assistir, fique até o final. A gente vai ficar alguns minutos aqui falando sobre algo muito importante que é determinante para nós termos uma vida poderosa aqui na Terra, né? Aqui, e não só aqui na Terra, mas também para nós ter uma eternidade poderosa do lado de Deus. E hoje eu estou aqui com 3 grandes amigos. Paulo, daqui a pouco ele vai falar também um pouco. Paulo, Mari e Maria, quase uma dupla sertaneja, né? Mari e Maria, uma alegria para nós, né? Nesse momento aqui de Shape Live, todos os sábados, né? Nós trazemos convidados aí mais que especiais. E nesse mês nesse tempo, né? Nessas semanas aqui de julho, nós estamos em todos os nossos programas, em todos os nossos cultos, nós estamos falando apenas de um assunto, Jesus. Esse é o tema de tudo, esse é o centro, né? Esse é tudo que nós temos falado. Afinal, tudo converge nele. Jesus é o centro. E eu queria começar aqui lendo um texto de Colossenses. Se você nunca leu Colossenses, leia esse livro. É um livro, toda a Bíblia fala de Jesus, né? Desde Gênesis até Apocalipse. Primeiro capítulo de Gênesis vai falar, façamos, Jesus está ali, né? Então a Trindade está em Gênesis, Jesus ele está ali. A Bíblia fala que ele morreu e ressuscitou antes da formação do mundo. Como que é isso, Jones? Não sei. Depois, quando você chegar lá no céu, você pergunta para Deus. Então, antes do princípio, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então, a Bíblia, a vida com Cristo, tem umas loucuras assim que nós não temos respostas, mas esses mistérios, né, que deixam a caminhada com Deus mais poderosa. Em Gênesis, Jesus está. Lá em Apocalipse, nos últimos capítulos, a Bíblia fala que o Espírito Santo e a noiva dizem vem para Jesus. Então, ele veio e ele vai voltar um dia, tudo tem a ver com ele. Olha só o que diz Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20 fala assim: Jesus, o Filho, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu, na terra, todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver, como os tronos, os reinos, os governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Que poderoso isso, né? Esse é Jesus, né? Ele repartiu a história antes e depois. Eu costumo dizer, até os ateus, eles fazem essa separação, porque nos livros deles mesmos, eles colocam AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, ele separou a história até daqueles que não acreditam nele. Ele separou antes de Cristo e depois de Cristo. O nome mais falado do mundo, é o autor da vida, esse é Jesus. E domingo, né, o pastor Cezinha ministrou aqui, ele falou uma frase que eu achei bem legal. Jesus, ele não escreveu nenhum livro, mas existem muitos livros sobre ele, falando dele. E ele não formou nenhum exército, mas existem muitas pessoas que já morreram por causa dele. Hoje em dia, nem tanto, né? Existem ainda muitos cristãos perseguidos.
aqui no Brasil a gente vive de uma forma bem tranquila a questão do evangelho, mas a gente sabe que existem países, existem pessoas que ainda morrem por esse nome, literalmente morrem, mas existem muitas pessoas dispostas a morrer por ele. Olha só, para eu abrir aqui para o pessoal falar também um pouco, uma introdução, senão vou ficar só eu falando. O Tozer fala assim: aquilo que você pensa de Deus é a coisa mais importante sobre você. Nós sabemos muitas coisas sobre Jesus, mas o mais importante é aquilo que nós temos de revelação, aquilo que nós descobrimos dele, algo prático nas nossas vidas, né, Paulo? Fala um pouco aí, Paulo. Passar o microfone para o Paulo aqui para ele fazer uma introdução, se apresentar, né, Paulo? É verdade. Obrigado, Jones, pelo convite de estar aqui com vocês. E a verdade é isso, né? A verdade é nós precisamos conhecer quem é Jesus, né? Alguns dias atrás nós perguntávamos quem é Deus, né? E a verdade é que a gente percebe, é bem interessante. Esses dias eu estava dando uma pesquisada e verificando até as buscas na internet, mesmo por termos, né? E coloquei lá, Jesus. E há uma linha crescente de pessoas ansiando e buscando conhecer quem é Jesus. Isso vem de encontro com essa direção que nós temos tido de falar mais dele, de uma forma mais específica sobre Jesus. E é o que a gente quer fazer aqui hoje, nesse momento, para que nós possamos buscar juntos e entender um pouco mais o que nós precisamos fazer. É aquela história, a gente sabe que no final, dá o spoiler, né? A revelação de Jesus é individual, você vai ter que ter a sua revelação de Jesus. Nós não vamos vir aqui e falar Jesus e nós vamos falar algumas coisas que nós sabemos sobre Jesus, mas entendendo que a verdade é a gente buscar conhecer ele intimamente, diariamente, para poder aprender com ele e realmente desfrutar de tudo aquilo que ele tem feito, né? De tudo que ele pode fazer na nossa vida, né? É o que a gente quer fazer, na verdade. E o Paulo ele citou aqui um exemplo da tecnologia, né? Paulo manja bastante sobre esse assunto de tecnologia. E, aliás, o Paulo tem um canal no YouTube. Se você não está inscrito no canal dele, é Paulo Balmer. Paulo Balmer, ele tem vários vídeos ali, né? Ele e a Michelle, eles fazem uns vídeos muito legais. Tem vários vídeos curtos, né? Então, são devocionais ali que eles fazem quase todos os dias, né, Paulo? Pelo menos uns 3, 4 por semana ali. E uma qualidade muito boa, com uma mensagem bem objetiva, bem clara, assim. Eu tenho sido muito abençoado. Eu já me inscrevi, já ativei o sininho lá, então toda vez que o Paulo publica alguma coisa, eu assisto. São vídeos de 2, 3 minutos ali, 5 minutos no máximo. Mas isso que o Paulo falou, eu acho muito legal. Eu acho sim, Paulo, e Maria e Mari, eu entendo sim que todo mundo tem um entendimento sobre Jesus. Porque eu entendo assim que toda revelação, inclusive a revelação de Jesus, ela começa pelo entendimento. Então você precisa... eu estou lendo um livro muito legal, né? Um livro do John Piper, que fala, né? Não sei falar muito bem inglês, mas John Piper, eu comecei a ler sobre esse cara porque eu estava assistindo uma entrevista do Russell Shedd, e nessa entrevista uma pessoa perguntou para ele quem que eram alguns autores fora a Bíblia que ele admirava e que ele gostava dele. Ele citou John Piper. Eu comecei a ler bastante sobre John Piper por causa dessa referência do Russell Shedd. E eu comecei a ler esse livro que o tema dele é Pense. Um livro muito legal, que ele fala sobre você usar a tua razão para ter a revelação de quem Cristo é. Porque tudo começa pela nossa razão, pela nossa mente. O problema é quando nós usamos a nossa mente e deixamos o Espírito de lado, porque o apóstolo Paulo fala que a letra mata. Então, se você quiser descobrir Jesus só pela lógica, só por aquele Jesus homem, né? Aquele Jesus que foi 100% homem. Mas Jesus, aquelas perguntas bobas, né? Idiotas até, desculpa a expressão aqui. Jesus casou. Jesus, essas perguntas que não vai chegar a lugar nenhum. Mas Jesus tinha irmão mesmo? Não tinha? Mas Maria, será que... sabe essas perguntas sem nada a ver? Se você for só para esse caminho
do pensar, isso vai matar você. Você tem que ler, ir com a tua mente, ir com o teu raciocínio, mas o Espírito Santo precisa estar do teu lado ali para você ter a verdadeira revelação de quem Cristo é. Então eu entendo que todo mundo tem uma pequena revelação de quem Cristo é. Muitos acreditam que Jesus é aquele Jesus que viveu aqui na Terra, mas eles acreditam que é só mais um profeta. Algumas religiões falam que Jesus é só mais um profeta, só mais um mestre que teve, que passou pela Terra aqui, morreu, mas eles não acreditam do Jesus que ressuscitou. Tem pessoas que acreditam que Jesus ainda está pendurado numa cruz. Então são algumas revelações que algumas pessoas têm e acabam fatiando, né? O pastor Cezinha sempre fala isso, fatiando Jesus. Tipo, acham que Jesus é só aquilo. Na verdade, Jesus é muito mais, né, Mari? Maria, fale um pouco aí, senão só eu e o Paulo vamos falar. Oi, gente, primeiro de tudo. Sabe o que quando eu escutei isso quando eu era criança, o meu irmão falou isso, que um professor do cursinho dele disse, e eu nunca mais esqueci, e com o passar dos anos eu acabei descobrindo isso. O professor dele um dia falou bem assim, Deus não existe, Jesus não existe, Ele é. E essa frase sempre ficou na minha mente. E com o passar dos anos a gente descobre exatamente isso. A gente não pode eliminar alguma parte da história, né? A gente tem que conhecer aquilo que Ele é para nós, mas em todas as partes, não apenas em aquela que favorece mais a nós ou aquela que é mais legal, né? Não, a gente precisa conhecer todas as partes dessa história de Jesus. Eu acho isso muito massa. Legal. E eu até anotei aqui. Tem um versículo que fala, que eu acho muito massa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, ou em algumas outras versões fala os mais miseráveis de todos os homens. Então quem tem uma revelação parcial de quem Jesus é, essa pessoa, nós, né? Se nós, não estou acusando ninguém aqui, mas se nós temos uma visão limitada de quem Jesus é, muitos até ainda se acham, mas Jesus é isso para mim. Jesus é aquele que me deu um carro. Jesus é aquele que me curou. E a pessoa ela caminha com Jesus só nessa linha. Jesus é aquele que cura. Sim, Ele cura. Jesus me livrou de um acidente, me apareceu e me resgatou. Amém, mas continua, a Bíblia mesmo fala em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Eu acho que esse que é o grande segredo da caminhada com Jesus. E até quando isso vai acontecer? Até a eternidade, ou seja, não vai acabar nunca. Lá na eternidade, nós teremos uma eternidade toda para continuar conhecendo esse Jesus que é inesgotável, é uma fonte inesgotável. Então não se limite a Jesus é aquele que me resgatou. Jesus, naquele momento onde eu perdi alguém, Ele foi a minha fortaleza, o meu refúgio. Então, beleza, é agora, hoje, quem Jesus é para mim hoje. Mariana? Olá, gente. Jones, eu acho que às vezes, ontem mesmo estava ministrando uma célula sobre isso, que agora o nosso tema é esse, e é tão gostoso, né? Falar de Jesus. E às vezes a gente enxerga bem desse jeito aí. Eu, por muitos anos, foi assim, o Jesus da cruz. O Jesus pendurado na cruz. E nós não podemos negar essa imagem de Jesus na cruz. Mas a gente não pode esquecer também do Jesus que ressuscitou, que venceu a cruz e que saiu daquele sepulcro. E aí vai além disso. É o Jesus que aparece na praia para os discípulos, está lá fazendo um peixinho para eles. É aquele Jesus que chega para Tomé e fala, olha, eu estou aqui, eu apareci aqui para que você venha e toque aqui nas minhas feridas, nas minhas chagas, para que você também tenha uma revelação, Tomé. Apesar da tua pouca fé, eu estou aqui por você. Então, todos os dias, e a gente tem sempre algo para descobrir sobre Ele, a gente não pode limitar no que eu já conheci até aqui, e acho que a nossa tendência terrível, né, no cristianismo é se acomodar com aquilo que a gente já tem, e por aqui tá bom, afinal eu já conheço Jesus, Ele já me libertou, glória a Deus, amém. E seguir conhecendo, é não se acomodar com o que a gente já tem de Jesus.
E essa, a gente está falando aqui para um público um pouco mais jovem, né? E essa muitas vezes é uma característica ruim do jovem, né? Se acomodar, ficar numa zona de conforto, ou buscar uma referência de quem Jesus é na vida de outra pessoa. Porque com a internet hoje, tipo assim, estou precisando de uma, sei lá, estou passando por um momento de crise no meu relacionamento com a minha namorada, ou no meu casamento, enfim, vai para a internet. Como lidar com uma crise? Hoje, o YouTube, o Facebook, o Google, principalmente, a pessoa ela digita o que ela quiser lá e tem resposta para tudo que ela quer. Por mais que as respostas muitas vezes não ajudem em nada, tem lá o Google Respostas, o Yahoo Respostas, daí tem a melhor resposta. Às vezes a melhor resposta é a pior resposta, na verdade. E a pessoa, não, aqui, mas porque o Yahoo falou que é a melhor resposta, então eu vou fazer assim. Né? Se o Yahoo falar que tem que, sei lá, tomar coca com amendoim batido, a pessoa vai fazer isso, porque vai melhorar o problema da vida dela. E essa pessoa, ela esquece que quem tem todas as respostas é Jesus. Jesus é o nosso primeiro Google, né? É aquele que tem todas as respostas. De fato, nem o Google tem todas as respostas. Tem eu acho que foi o Lucinho que fez uma série de ministrações. Eu não lembro bem o tema, assim, mas ele colocou perguntas que nem o Google sabe responder, alguma coisa assim. Fazendo um merchan aqui pro Lucinho, né? Se você depois quiser entrar no canal dele lá. Mas são várias perguntas assim que nem o Google responde. Mas Jesus responde. Então eu entendo assim que Jesus, ele é tudo o que nós precisamos e nele nós encontramos a resposta para tudo. E ele é a resposta para a nossa necessidade. Então se nós precisamos de alimento, ele é o pão. Se nós estamos com sede, ele é a água. Então se nós precisamos de um Salvador, ele nos salva. Se nós precisamos de um abraço, ele nos abraça. Então Jesus, ele é aquele que tem a resposta para tudo e ele é tudo o que nós precisamos. E agora nós vamos falar um pouco aqui, queria abrir principalmente para Mari e para Maria. Elas fizeram um programa muito legal que eu recomendo você assistir na íntegra. Elas vão dar uma pincelada aqui um programa que elas fizeram essa semana. Depois elas vão fazer a propaganda melhor aqui, depois você pode assistir. Jesus e as Mulheres, né? O nome do programa que elas fizeram, Shape Cells. Pode procurar aqui no canal da comunidade Cristã Zoe, que tem aqui, deve ser um dos vídeos mais recentes. Jesus e as Mulheres. E elas falaram ali sobre algumas coisas muito legais. Eu queria abrir para elas ir falando aqui um pouco sobre isso. Jesus e as Mulheres. Certo. Olha, eu venho me questionando, né? E trouxe esse tema para conversar com a Maria, porque a gente vem se perguntando quem é Jesus, não é? A gente tem feito essa pergunta, quem ele é, o que mais eu posso conhecer a respeito dele? E eu acho que uma característica muito poderosa, impactante na vida de Jesus, e que talvez ainda é um pouco discutida, pouco conversada mesmo, é a forma como ele enxergava e tratava as mulheres de sua época. Porque se hoje esse ainda é um assunto polêmico, você imagina naquele tempo de Jesus como era para um homem judeu como ele estar com uma mulher. E detalhe, Jesus estava geralmente com mulheres muito polêmicas, né? Mulher adúltera, né? As prostitutas, mulheres endemoniadas. Então, apesar de todos esses títulos e rótulos, Jesus é o cara que parece não se importar com nada disso. Ele não olha para o exterior, ele não olha para ele não escuta o que os outros estão falando a respeito daquelas mulheres ou daquelas pessoas, e ele é aquele que vai intimamente para se relacionar com elas. E uma das histórias que eu acho mais impactantes, nós comentamos no programa, é a história da mulher do fluxo de sangue. E eu até falei assim que eu tenho uma teoria, gente, que a gente elogia muito a fé dessa mulher, não é? Porque ela, para quem não conhece a história, né, procure nos evangelhos, essa mulher, ela sofria de um problema terrível, que nós mulheres sabemos muito bem como é. Mas imagina só que o fluxo de sangue dela nunca se interrompia, e isso foi por 12 anos.
essa mulher, gente, ela era totalmente excluída e rejeitada na sociedade que ela vivia. E quando ela ouve falar que Jesus está por ali, ela vai até ele. E aí a gente elogia a fé dela porque ela foi uma mulher que não esperou o toque de Jesus ou uma palavra de Jesus. Ela mesma foi lá e tocou. E não foi nem em Jesus. Foi na barra da roupa dele. E ela, naquele momento, foi curada. Mas eu tenho uma teoria, sabe, Jones? Que eu digo assim, que eu acho que essa mulher não foi nem tanta fé dela, sabe, gente? Ela tinha tanta vergonha, eu acho, tanto medo de ser rejeitada, de ser humilhada pelas pessoas, que ela não quis chamar a atenção de Jesus. Tipo assim, Jesus, me olha, me toca, me cura. Quis ser discreta, né? Tipo assim, eu vou tocar nele, mas de uma forma que ninguém perceba, nem ele. Ela teve que ter uma fé na marra, digamos assim. Ela falou, vai ter que ser desse jeito, porque eu não tenho como quem sou eu, para ir lá e pedir para Jesus que toque em mim? Jesus, eu sou impura. Eu tenho vergonha de ser quem eu sou, de ter essa doença, de ter essa condição. Então, eu acho que essa mulher ela teve uma fé na marra. Mas, a minha teoria, eu acho que ela se confirma. Porque, gente, Jesus, a mulher já estava curada. Ele podia seguir o caminho que ele estava fazendo. Mas não, gente, ele para tudo. E ele chama a atenção de todas as pessoas, de toda aquela multidão e faz uma pergunta. Quem me tocou? Quem foi que me tocou? E eu sei que ele sabia quem tinha tocado nele, né? Porque Jesus sabe das coisas, gente. Tinha sido aquela mulher. E para mim, é como se Jesus ele chamasse a atenção de toda a sociedade, de todas aquelas pessoas que rejeitavam aquela mulher, para que eles olhassem para ela, para que ele elogiasse ela publicamente, para que ele desse valor a ela, falasse, filha, tenha bom ânimo, você foi salva, olha a sua fé. Ele exalta um ponto positivo daquela mulher, enquanto toda uma sociedade exaltava só o que ela tinha de pior, que era a condição dela, que era aquela doença dela. E o legal é que ela nos ensina algo poderoso com relação à revelação. Porque nessa situação, nós conhecemos ali um Jesus que quebrou paradigmas, Jesus que vai além da cultura, né? Porque a cultura da época, qual que era a cultura da época? A pessoa com esse tipo de, assim como, por exemplo, o leproso, ele vivia marginalizado em outra casa, pessoa que tinha esse tipo de problema, hemorragia que ela estava tendo, né? 12 anos, não sei de onde que tinha tanto sangue para derramar assim nela, coitada dessa mulher. A Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo que ela tinha em médicos, enfim, os melhores especialistas ali. E então Jesus ele quebra essa cultura da época, porque não existe cultura maior que a cultura do céu. Então Jesus ele vem para estabelecer a cultura dele aqui na terra. E a cultura dele qual era? Ele iria abraçar todas as nações. Salmo já ia falar isso. Davi, né? Davi ele já vai falar no Salmo 72, se eu não me engano, ele fala que o Salvador ele vem para todas as nações. Profetizando isso antes, ali até então, Deus era só o Deus de Israel, né? E antes, então, Davi é um cara à frente, eu sempre gosto de falar, à frente do seu tempo. Então ele já estava profetizando por coisas que iriam acontecer. Jesus nem tinha vindo ainda, mas ele já estava profetizando que Jesus, ele fala, o Salvador, ele virá e será o Salvador de todas as nações. Ou seja, não importa a cultura. Se a cultura faz esse tipo de acepção de pessoa, na minha cultura não. Então, quando ela toca Jesus, quando ela é ousada, ela vai além da cultura dela. Ela rompe com paradigmas, ela rompe com tradições, e ela percebe que Jesus pode fazer algo por ela. Então, ela faz algo diferente para Jesus, e Jesus faz algo diferente para ela, se manifesta de uma maneira que até então ninguém tinha experimentado. Aqui fica uma chave para nós. Se você quiser experimentar um Jesus diferente daquele que você já experimentou ou daquele que pessoas já experimentaram, a dica faça algo diferente. É uma matemática, né? Sabe o que eu sempre penso quando eu leio essas histórias de quando Jesus chega a pessoas que normalmente são rejeitadas, ninguém olha, ninguém chega perto, e enfim, tantas histórias tem na Bíblia
de leprosos, de cegos que estão na beira do caminho, enfim, né? E uma dessas histórias é dessa mulher do fluxo de sangue, é que a gente sempre lê pensando na pessoa que está ali naquela situação. Mas tem muito mais a ver com quem Jesus é, qual é o caráter de Jesus, qual é a forma que ele se expressa, do que com as pessoas que estão ali, do que sobre nós. Então, fica uma dica para você. Se por acaso na tua cabeça você pensa, não, mas essa minha doença não tem mais o que fazer, não tem a ver com você. Tem a ver com ele, quem ele é, qual é a forma que ele faz, independente daquilo que passe pela tua cabeça, né? Isso é verdade. E é interessante a gente olhar e pensar também, como a Mariana bem falou, Jesus ele andava com pessoas que perante a sociedade estavam erradas, e de fato estavam, pecadores, né? Pessoas que não estavam agindo conforme Deus queria também. E é interessante porque nós aprendemos com Jesus nesse sentido. Jesus tem falado muito comigo a respeito dessa questão, né? Quando nós lemos em 1 Coríntios 1:11, Paulo fala, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. E a verdade é que hoje nós estamos aqui no YouTube, né? E eu não sei se você sabe, mas é uma informação também que eu obtive recentemente e eu fiquei assustado. Agora, hoje, no dia de hoje, se nós falássemos assim, Jones, vamos assistir só o conteúdo que foi enviado aqui para o YouTube só hoje. Nós levaríamos 72 anos assistindo, só de um dia. Então tem muito conteúdo sendo colocado aqui, tem muita informação sendo colocada. Como o Jones falou, se você colocar aqui na barra de busca qualquer coisa que você queira saber, você vai encontrar um monte de gente falando um monte de coisa. A verdade é que nós vivemos hoje, até um certo tempo eu achava que nós estávamos vivendo hoje a época dos influencers, né? Mas a verdade é que isso não é verdade. Por quê? Porque influencer sempre existiu, influenciadores sempre existiram. Hoje existem os digitais, né? Mas a verdade é que sempre, se você parar para pensar, desde que você nasceu até hoje, você é influenciado por alguém. Nós somos influenciados por pessoas. Eu me pareço muito com meu pai. Por quê? Porque eu convivo muito com ele, eu me relaciono muito com ele. Então, a tendência é que eu me torne parecido com ele. Né? Se você tem um discipulador, se você vive um discipulado de verdade, a tendência é que você passe a parecer com o teu discipulador. Por quê? O convívio faz com que aquela pessoa te influencie. Né? E quando Paulo fala isso, ele na verdade está fazendo duas declarações. Ele está declarando em primeiro lugar que ele imita Cristo, ele tem Cristo como seu exemplo e tudo que ele faz, tudo que ele vive é a semelhança do que Cristo faria. E ele está falando para que aquelas pessoas daquela igreja sigam ele. Né? Então, a verdade é que por que nós precisamos conhecer a Cristo? Por que nós precisamos imitar a Cristo? Para que as pessoas, ao olharem para nós, entendam e percebam, espera aí, tem alguma coisa diferente? Ao olhar, se você realmente busca ter essa vida de intimidade, se você busca conhecer Cristo, como o Jones bem falou, de forma completa, né? As meninas falaram plenamente, não simplesmente uma face de Jesus, mas todas, né? Você vai conseguir refletir Jesus. E muitas vezes você vai conseguir refletir Jesus sem precisar falar em uma palavra. Né? Eu tive alguns meses atrás na Alemanha, estivemos fazendo uma visita lá, missionária, de reconhecimento de terreno, e eu estava no mercado e um rapaz, ele começou a sorrir para mim. É um rapaz assim especial, mas ele começou a sorrir para mim dentro daquele mercado e eu percebi que ele sorria para mim e eu sorria de volta. Né? E de repente, no momento que nós saímos do mercado, aquele rapaz estava lá com o pai dele no estacionamento. E aí ele veio e fez assim que ele queria um abraço. Aí eu dei um abraço nele. E aí o pai dele agradeceu. E assim, eu percebi aquele menino naquele momento sendo tocado por Jesus. Mas por quê? Porque ele viu alguma coisa em mim. Eu não precisei falar nada, eu não precisei pregar, até porque se precisasse eu não ia saber, porque o menino só falava alemão e o meu alemão não é assim tão fluente. Mas a verdade é que nós precisamos refletir Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus. O que Jesus pode fazer por nós? Quais são... o que eu preciso aprender de Jesus? Uma das coisas, assim, uma das faces que eu acho muito importante e nós, como jovens, eu me considero jovem, eu acho que ainda sou, né? Nós somos jovens eternos, né? Mas você que está me ouvindo aí, pensar assim, o que o caráter de Jesus
pode ser referência, pode mudar na minha vida. Né? Nós vivemos tantas situações, às vezes você passou por uma situação com um amigo lá que ele foi infiel com você, que ele te traiu. Né? E quando você olha para Jesus, existe alguém que é mais fiel que Jesus? Né? E a verdade é que o próprio Jesus nos ensina que nós precisamos tratar o mal com bem. Então, seja você fiel. Né? Não é porque alguém foi mal com você, alguém agiu. Se você puder ser sal e luz, se você puder ser essa referência de Jesus, aonde você está, com as suas relações, tudo isso vai ser restaurado. Jesus vai te usar. Né? Às vezes, no relacionamento com seus pais, no relacionamento na sua casa, isso agora intensificou muito, né? O pessoal está mais em casa do que fora. Então, eu fico fazendo a pergunta, e se Jesus... Não é e se, porque ele está. Mas é que muitas vezes nós não percebemos, né? Mas a pergunta, e se Jesus morasse na sua casa? Na verdade, ele está lá. É que muitas vezes nós agimos e reagimos, principalmente com as pessoas que são íntimas de nós, esquecendo que Jesus está lá também. Né? Então, a verdade é que nós precisamos ser essa influência de Jesus nesse mundo, nesse tempo em que as pessoas precisam conhecer Ele, mas nós precisamos também ser influenciados por Ele. Eu creio que isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos conhecer o caráter de Cristo. Falar dele é muito fácil, mas você permitir que o Espírito age em você para que o teu caráter seja moldado segundo o de Cristo é muito difícil. Eu tenho vivido algumas situações na minha vida, nos últimos tempos, que Deus tem tratado comigo em relação à questão dos meus direitos. Eu não estou falando que você não tem que lutar pelos teus direitos, que você tem que ser um alienado, tem que aceitar tudo, não. É Jesus. Mas quando a gente olha para Jesus, o que a gente aprende com Jesus? Jesus, no momento que ele chega no templo e ele vê que está sendo feito algo errado lá, comercializado as coisas, o que ele faz? Ele vira tudo, ele age como ele entende que tem que agir. Mas no momento que ele entende que ele precisa se submeter, que Deus quer que ele se submeta, que é o momento da cruz, por exemplo, como outros, ele simplesmente se cala e ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele entende, né, a submissão dele ao Pai dele, que é Deus. Então, eu acho que nós temos muito ainda que aprender, todos nós, com Jesus, porque ele é ele, né? Como a Maria falou, ele é, e nós, na verdade, estamos apenas aprendendo, né? Isso que o Paulo falou, para mim é muito importante também, porque eu entendo assim que nós precisamos buscar essa revelação diária de quem Jesus é, porque mesmo se a gente viva aqui 120 anos, desses 120 anos, cada dia, nós teremos algo novo para aprender de Jesus, para receber dele. Agora, essa revelação, ela precisa, isso é fato, ela precisa respingar em alguém. Porque senão a gente viraria monge. A gente iria para um mosteiro e ia ficar lá, igual os monges ficam, meditando, e só nós e Jesus lá. Agora, qual que é o termômetro se nós, que mostra se nós estamos tendo essa revelação de fato de quem Jesus é? São as nossas atitudes. As pessoas precisam olhar para nós. Paulo, assim como até os primeiros cristãos, cristão era uma forma pejorativa de falar dos discípulos de Jesus. Aos pequenos cristos. As pessoas precisam olhar para nós e olhar na Maria, na Mari, no Jones, no Paulo, você que está acompanhando aí, precisa olhar e falar, não, existe um pequeno Cristo ali. Numa situação ali de, igual o Paulo falou, de infidelidade, não, ele permaneceu fiel. Igual esse texto que o Paulo falou é 2 Timóteo, né, que fala, mesmo sendo infiel, ele permanece fiel. Mesmo a humanidade se tornando tão infiel, nós não podemos nos amoldar à humanidade. Mas todo mundo faz, sabe aquela famosa frase? Todo mundo está fazendo aí. Mas Deus, como um pai, e como frases de pai, ele fala, você não é todo mundo. Você é meu filho. E meu filho permanece fiel. Você é um pequeno Cristo. Cristo é o nosso maior modelo. E se nós estamos contemplando a Cristo, e Ele é o nosso principal modelo, nós vamos nos tornar aquilo que nós contemplamos. Então, o que você está contemplando vai tornar quem você é. Cristo é fiel, eu vou ser fiel. Cristo é amoroso, eu vou me tornar uma pessoa amorosa cada vez mais. E cada vez mais, quando me aproximo
dele, recebo revelação dele. Não pode parar em mim. Eu sou apenas um canal dessa revelação para revelar Cristo na minha vida e que outras pessoas sejam influenciadas através dessa revelação. Mas vamos lá. Nós fugimos um pouco do tema aqui, mas estava no script, pessoal. Não pense que nós estava tudo programado aqui. Vamos voltar a falar das mulheres aqui. A mulherada que está acompanhando aqui já está, mas não era falar das mulheres? Já começaram a falar de homem de novo. Vamos voltar a falar das mulheres. E Maria? Qual outra mulher? Primeiro, então, foi a Maria do fluxo de sangue. Vamos ver a outra Maria aí que tem. A outra mulher que que chama muito nossa atenção na Bíblia é a mulher adúltera. E quando a gente lê a história dessa mulher, a gente sabe... Meu Deus, essa eu acho que é a história que, quando se trata de mulher, é a história que mais é polêmica, digamos assim, né? Porque sempre vem muitos questionamentos humanos de onde está o homem, o que está acontecendo e não sei o quê, é só a mulher que é julgada, e enfim... Mas eu e a Mari, inclusive, se você não assistiu, assista, mais uma propaganda aí. A gente quis olhar por outro lado essa história, que é o lado de, beleza, ela pecou, ela estava ali para ser julgada, era algo que já acontecia normalmente naquele tempo, então ela foi pega em adultério, então ela seria apedrejada. Isso aí era normal, digamos assim. Mas o que a gente... Qual olhar a gente quis dar sobre essa história? Beleza, essa mulher ela poderia ter feito qualquer pecado, cometido qualquer pecado nessa situação. E assim se torna muito mais fácil a gente se colocar no lugar dela, né? Pensando que ela poderia ser a mulher mentirosa, a mulher avarenta, ou seja o que for, qualquer pecado que venha na tua cabeça aí agora. E a pergunta que a gente se faz é o porquê que essa mulher foi buscar saciar algo no pecado? O que aconteceu com essa mulher que fez com que ela precisasse de uma fuga, tivesse que buscar em outra fonte, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa normalmente em traumas, né? Traumas desde criança. Quantas vezes a gente cresce ouvindo coisas que talvez a gente não precisava escutar aquilo. E aquilo gerou em nós uma característica que as pessoas reprovam. E isso se torna a nossa marca, e as pessoas nos julgam por isso, e a gente busca saciar esse vazio com outra coisa, e acabamos caindo em pecados e sendo julgado por esse pecado, né? E Jesus olhou para aquela mulher, sabendo a história que ele tinha escrito para ela. Ela não estava vivendo a história que ele escreveu para ela, senão ela não teria caído em pecado, né? Mas ele olhou para ela não pelo pecado dela naquele momento, mas ele olhou para ela como uma filha, como alguém que eu escrevi uma história para você e, por favor, viva essa história. Ele olhou para essa mulher e a gente sempre se pergunta o que Jesus escreveu no chão para que todas aquelas pessoas que estavam com as pedras na mão abandonassem as pedras e fossem embora. Provavelmente Jesus, na minha mente, Jesus escreveu o pecado daquela galera, porque daí Jesus olhou para eles e falou assim: quem não tem pecado nenhum, então que atire a primeira pedra. A gente sabe que o único que poderia atirar uma pedra nela seria ele. E ele não fez isso. Ele olhou para ela e falou: vá em paz, viva feliz, viva a tua vida, mas não volte a pecar. Jesus, ele não aceita o nosso pecado, mas ele nos aceita, né? Eu acho que essa é a maior característica desse negócio. Independente do que você passou na sua vida, mesmo que exista um vazio muito grande em você, Jesus é suficiente para preencher esse vazio. Eu estava vendo ontem uma frase que eu postei, uma lembrança de story no Instagram, que tem uma frase que fala assim: nós somos cheios de um vazio, e esse vazio tem o tamanho exato de Deus. Eu acho que se a gente não entender que esse vazio tem o tamanho exato de Deus, a gente vai tentar ficar saciando esse vazio com coisas que são erradas, que são pecado, e acabam só nos afastando mais daquilo que realmente pode nos preencher, né? Legal. Isso que a Maria falou, é legal essa interpretação do pecado que Deus estava escrevendo, porque foi algo muito... foi muito rápido, né? As pessoas, tipo assim... Elas estavam, foi 8h80, né? Elas estavam já prontas. E Jesus fala isso, elas, opa, não é bem assim, foi um choque de realidade, né? Então, não é ela a pecadora, na verdade, quem são os pecadores somos nós, somos todos nós.
É que a gente está olhando para o pecado dela, mas eu também tenho pecado, então quem deveria estar sendo apedrejado sou eu. Mas eu entendo esse texto de uma outra... A Bíblia, ela nos dá muitas formas de pensar. Eu acredito nisso também, pode ser que tenha sido isso. Mas quando fala que Jesus estava escrevendo com o dedo, existem muitas, assim, a gente linka muitas coisas, né? Porque a Bíblia fala que Deus nos criou com as mãos dele, né? Do barro, da terra. E ele escreveu com o seu dedo a nossa história. Então eu entendo assim que quando Jesus está escrevendo na terra, ali no chão, eu acho assim que naquele momento ele não estava fazendo com que as pessoas olhassem para aquilo que ele estava escrevendo, mas que especificamente a mulher percebesse que a história que ela estava vivendo até ali, de adultério, uma vida de pecado, não era aquela história que Jesus tinha escrito para ela. Jesus estava escrevendo ali, ele estava querendo mostrar para ela que ele já tinha escrito uma história diferente para ela e que ele estava moldando, né? E assim como ele nos moldou, ele estava moldando ela naquela situação. Então eu entendo que ele estava mostrando para a mulher, não é essa história que você está vendo, é essa aqui que eu estou escrevendo para você. Então pare de viver essa vida de adultério, pare de viver essa vida de engano e comece a viver essa história real comigo. Então eu acho que essas duas interpretações, eu acho que são assim... Pode ser que Deus estava fazendo as duas coisas também, né? Porque a Bíblia, ela nos deixa um leque assim, de interpretações, as duas formas de interpretar estão com certeza muito... Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva que a Maria falou. Eu acredito também, pode ser isso também, porque foi algo muito rápido, né? Eles estavam ali, pronto. Opa, olharam para o chão. Opa, tá ali meu pecado também, então deixa quieto. Melhor, se eu apedrejar ela, vão me apedrejar também. Então, todo mundo está no mesmo pacote. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala, Romanos, todos pecaram. E todos precisam da graça e da misericórdia do Senhor, né? É legal isso de Jesus igualar ela a todos que estavam ali. Eu acredito muito que provavelmente a maioria que estavam prontos para apedrejar deveriam ser homens, porque eu não sei se uma mulher teria coragem de arrastar outra mulher, né, até a praça da cidade para apedrejar. Enfim, deveria ter de todo tipo de gente ali. Mas eu acho muito legal que Jesus ele iguala, ele fala assim: vocês acham que vocês são superiores, né? É como se ele dissesse isso: vocês acham que vocês são superiores porque vocês estão com a pedra na mão? Mas todos nós aqui, né, todos vocês aí pecaram. O único que era o diferentão ali era o próprio Jesus. E era o único que não acusou também, né? E aqui Jesus, lógico, isso que a Mariana falou tá certo. Mas eu entendo assim também que quem traz a mulher ali diante de Jesus são os fariseus, são os mestres da lei. Então aqueles que tinham a lei. Então eles falam assim, eles até citam no versículo 5. Na lei, fala que nós temos que apedrejar ela. Então, na nossa cultura aqui da terra, tem que fazer isso. Na cultura da época, Jesus não podia conviver com mulher. Na cultura da época, então, volta a dizer aquilo que eu falei antes. A cultura do céu, ela prevalece. Mas não podemos chegar e invadir a cultura daquele povo. Mas se a cultura daquele povo está errado, a cultura do céu, ela é maior. A cultura do rei, ela é maior. Então, e só um parênteses aqui, a Maria vai falar, ela já pegou o microfone. Eu estava lendo, esses dias eu estava no YouTube e me veio assim um vídeo. Eu gosto de assistir muito um programa, não vou fazer propaganda aqui do programa, senão vocês vão saber da minha vida também, não quero que vocês saibam da minha vida, mas eu gosto de assistir um programa de entrevistas, e nesse programa de entrevista tava agora eu não lembro o nome dele. Mas é um cara da linhagem da família real, parente de Dom Pedro, de Isabel, que os caras são vivos ainda, eles estão aí. Por exemplo, se um dia, porventura, voltar a monarquia no Brasil, existe alguém para assumir, né? E eu comecei a assistir aquilo lá, eu falei, depois que eu terminei de assistir, estava um assunto tão legal, estava interessante até. O apresentador perguntou, mas quem que seria o possível rei e tal, e dele falou, é o meu irmão, é o fulano, e onde seria a capital, e assim, um assunto legal, assim, depois eu falei, mas por que eu assisti essa coisa aí? Daí, eu lendo a Bíblia,
eu estava lendo lá em Colossenses, aquele texto que fala assim que ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. E daí eu fiquei lendo lá império e reino, império e reino. E daí na entrevista eu lembrei que o apresentador perguntou qual que é a diferença de império para reino. Que aparentemente é a mesma coisa. Ele falou, não, império é uma coisa e reino é outra. Enfim, daí eu li esse texto que na hora que eu li, eu falei, opa, tem diferença. Ele nos tirou do império das trevas. Por que ele não fala e colocou no império do seu Filho? Porque não é um império, é um reino. O Deus é um reino, não é um império. O que é o império? Uma maneira bem simples, depois você pode pesquisar, põe lá no Google. Diferença entre reino e império. O império tem um imperador, que é como se fosse um rei. Mas no império aceita todas as culturas. Existe uma pluralidade. Então, estão debaixo ali do comando daquele imperador, mas as culturas, o tipo de povo, existem ali uma pluralidade. Então, esse imperador, ele não exige, digamos assim, que aquela pessoa ou aqueles povos mudem o seu jeito de viver. Eles podem viver eles têm que prestar conta, têm que pagar imposto, enfim, para aquele imperador. Já no reino, existe uma cultura só. Então, quando nós falamos assim, existe o reino de Deus, então existe um rei, existe Jesus. Talvez nós tenhamos conhecido um Jesus que é Salvador, mas nós precisamos entender que Jesus é o rei também. Ele é o Senhor. E a Bíblia fala que ele nos libertou desse império das trevas, esse caminho largo. Não tem como nós ir para um caminho largo que nos leve até Deus. Aquela frase, todos os caminhos levam até Deus, não é. Todos os caminhos levam para o inferno. É o império das trevas, todos os caminhos. Mas existe o caminho que leva para o reino. E por isso a diferença, nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho. Existe um rei nesse reino. E esse rei é Jesus. Então, são detalhes na nossa vida que eu poderia falar, nada a ver esse negócio. Então, que a gente precisa ficar sensível. O que Jesus quer me mostrar dele. Então, são detalhes. E falando ali, existia uma cultura na época, mas a cultura do céu era outro tipo. E era mais relevante, era principal. E foi isso que Jesus queria mostrar para aquela mulher ali. Qual que é a última mulher? Foram duas já. A última mulher que nós falamos é a samaritana, né? Eu amo essa história da mulher samaritana. Foi uma mulher que teve um encontro com Jesus num poço, gente. No momento que ela estava com sede, né? Ela foi buscar água. A Bíblia conta para nós um detalhe super importante. Era meio-dia. Esse é um horário que ninguém ia buscar água. E isso já revela para nós muita coisa. Sinal que aquela mulher, provavelmente ela ia nesse horário, porque era o horário que ela não ia se deparar com outras pessoas, ela se esquivava dos julgamentos. A Bíblia fala que ela era uma mulher de muitos homens, né? Nenhum de fato era marido dela, então certeza que ela também tinha essa imagem, ela era conhecida, né, por seus erros, por seus pecados, né, pela condição que ela vivia naquela época. E Jesus aqui, nesse episódio, vemos ele mais uma vez quebrando com tudo que a sociedade colocava naquela época, né? Ele está com os seus discípulos, eles estão indo para Galiléia. Jesus fala assim, não, precisamos passar por Samaria. Justamente porque ele sabia, né? Eu falei para Maria, ele deve ter, Deus deve ter aqui, tititi no ouvido dele, que alguma coisa ia acontecer em Samaria, e ele vai para Samaria, se encontra com essa mulher. E imagine essa cena, né, gente? Além de todo do fato ali da mulher ser uma pecadora, de ser uma mulher, ela também era samaritana. E Jesus era um judeu. E se você não sabe, eles não se davam. E não era tipo assim, Argentina e Brasil na Copa do Mundo, que era só uma questão de jogo de bola. Era uma questão política e cultural muito forte naquela época. Eles não se davam mesmo. E mesmo assim, Jesus rompe com isso e ele conversa com ela. E ela fica até assustada,
né, com a reação de Jesus, porque ela acha que ela não merecia que ele puxasse papo com ela, que ele pedisse água para ela. E é demais, porque ele começa pedindo água para essa mulher como um servo, como alguém humilde mesmo, né, para entrar mesmo na vida dela. Mas ele termina falando, olha, eu tenho uma água, que quando você bebe, eu posso te oferecer algo, que quando você bebe, você nunca mais tem sede. Eu tenho uma vida verdadeira para dar para você. E é legal porque essa mulher, gente, ela quebra comigo, porque a gente tem essa mania de dizer assim, ai, mas, né, eu conheço pouco de Jesus, como é que eu vou falar sobre ele? Gente, essa mulher, o que ela sabia de Jesus? Ela teve uns minutos ali com Jesus e a Bíblia fala que ela larga tudo, ela deixa os baldes de água dela lá e ela sai correndo, contando para todo mundo que ela tinha conhecido esse cara. Eu acho isso demais, porque Jesus falou assim, eu vou jorrar sobre você e essa fonte vai começar a existir aqui dentro de você, para você jorrar. E nunca vai terminar. E acho que esse que é o grande segredo, assim, sabe? É você se encontrar com Jesus e a partir daquele momento você nunca mais para de jorrar Jesus, essa água verdadeira na vida das pessoas. É esse que é o segredo, assim, de um relacionamento profundo com Jesus. A mulher samaritana, ela não teve mais contato com Jesus. Mas aquilo que ela viveu nunca terminou, porque ela nunca mais parou de falar sobre Jesus para as pessoas, né? É verdade. Na verdade, quando a gente fala assim, um relacionamento íntimo e profundo, é interessante. Eu sou casado faz 7 anos com a minha esposa, e lógico, hoje nós temos um relacionamento muito mais íntimo e muito mais profundo do que há 7 anos atrás, logo que nós casamos. E com o tempo, isso vai melhorando. Hoje, o jeito que ela olha, que ela fala, eu já sei o que ela está sentindo, o que ela está passando. É natural isso. E com Jesus nós precisamos também buscar diariamente, como o Jones já falou, ter essa intimidade e conhecer Ele mais. Mas é legal ver que em muitas situações na Bíblia e em muitas situações na história, né, e talvez isso já tenha acontecido com alguns, né, que estão assistindo e com nós aqui, que Jesus ele simplesmente vem e impacta e você tem a revelação íntima e profunda de uma forma muito rápida e muito poderosa, porque Jesus faz isso. E interessante também perceber que nessas 3 situações que nós vemos Jesus agindo, nós vemos Jesus agindo como nós falamos no começo, nas suas várias faces, na sua multiforma. Por quê? Porque nós vemos Jesus curando, vemos Jesus restaurando essas mulheres, não só curando do problema que tinha, mas restaurando elas no caminho que Deus tinha escrito e também, ao mesmo tempo, impactando e mudando a cultura. Como o Jones falou, porque essa cultura, todos esses milagres, eles envolviam problemas culturais também, coisas que aconteciam com frequência naquela época, né? A gente fala dos samaritanos, era a pior escória que existia para o judeu. Samaritano, você não podia nem falar esse nome diante de um judeu. E aí Jesus vem, né? E quando Jesus depois vai contar uma história, ele coloca numa situação, ele coloca a pessoa boa e correta, um samaritano. E isso é porque é justamente para mudar essa cultura. O bom samaritano, quer dizer, o que acontece? Eu entendo, né, que esse é o nosso papel também, nós precisamos aprender isso. O Jones falou muito bem da cultura do céu, né? Hoje não existe mais apedrejamento. Hoje tem uma série de coisas que já mudou. A nossa cultura é outra. Mas a pergunta que fica hoje, o que nós vivemos, será que é a cultura do céu? Ou o que precisa ser mudado para a cultura do céu ser implantada na nossa nação, no nosso mundo, aí na sua cidade, na sua escola? A verdade é que nós somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos entender que, apesar de nós morarmos aqui na terra, nós estarmos aqui, né, as leis, a linguagem, é tudo do reino dos céus. Nós precisamos implantar isso, nós precisamos seguir isso e não nos conformar com a cultura, nos conformar. Não, mas é normal, todo mundo faz. Eu acho que é tranquilo, eu vou ter que aceitar, porque veja, a tolerância. Na verdade, sim, nós precisamos entender que a cultura do céu ela precisa ser implantada. E a função nossa é essa, é conhecer Jesus
ser o espelho, como nós falamos, para que nós possamos ser usados. Jesus falou que nós faríamos obras maiores das que ele fez. Então, se Jesus fez isso, ele espera agora que nós, e por isso que o Jones falou que parecia que nós tínhamos saído do assunto, mas nós estamos falando sobre Jesus. E um assunto se conecta com o outro. Na verdade, Jesus agiu, Jesus fez. E agora ele espera que você, aceitando ele como Senhor e Salvador da sua vida, permita que ele te use para você também fazer isso. Eu creio que é isso. Legal. Que riqueza, gente. Eu estou aqui, já deu na minha cabeça umas 20 pregações, só escutando esses 3 aqui. São 3 pessoas assim fantásticas. A gente não está falando de coisas aqui teológicas, mas de experiências, né? Tudo que nós falamos aqui existe esse entusiasmo, existe essa alegria em falar. Nós estamos falando aqui de algo real, não estamos falando aqui de um Jesus histórico apenas, né? Mas nós estamos falando aqui de alguém que nós tivemos uma experiência. Talvez você está nos assistindo aí, você chegou agora aqui nessa live, seja bem-vindo, mas você precisa assistir desde o começo aqui, volta, depois vai ficar gravado, assista desde o começo. Eu queria só fechar aqui, agradecer, né, Maria, o Paulo, por compartilhar tanta riqueza, tanta revelação, tanto conteúdo do céu para nós aqui. Eu fiquei muito feliz e estou feliz por ter ouvido também o Espírito Santo em chamar eles, né, para repartir um pouco conosco aí. Mas eu só queria fechar aqui pregar mais um pouquinho, fechar com esse texto aqui da mulher samaritana. O que eu acho legal aqui, além de tudo isso que já foi falado, é que a mulher samaritana, ela conheceu Jesus de uma forma progressiva. Ela primeiramente conheceu Jesus como um judeu. Se eu for ler, ela fala no versículo 9, como tu, judeu. Então ela se dirige a Jesus como um judeu. Ela samaritana, então primeiro estava num nível assim, judeu, samaritana, aquela coisa. Corinthians, Palmeiras, né? Argentina, né? Aquela coisa assim, eu tô aqui, você tá aí, você não vem para cá, eu não vou para lá. Então não fale comigo que eu não falo com você. Vamos se respeitar. Vamos conviver, tal. Mas quando ela começa a se relacionar com Jesus, a forma que ela vai percebendo quem Jesus vai mudando a linguagem dela também. Porque ela fala assim, depois que Jesus fala com ela, se você reconhecer realmente o dom de Deus e com quem você está falando e tal, no versículo 11 fala assim, respondeu ela, Senhor. Opa, já mudou a linguagem dela. Primeiro ela fala judeu, depois ela fala Senhor. Então está começando a aparecer uma revelação de quem Jesus é, né? E a conversa começa a discorrer ali, está lá em João capítulo 4, você pode ler na tua casa depois aí. Evangelho de João capítulo 4. Aliás, se você nunca leu a Bíblia, você fala assim, por onde que eu começo? Gostaria de ler a Bíblia, posso começar por Gênesis? Por onde que eu começo? Tanto faz, né? Mas a gente orienta a começar pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é fantástico. Então, se você quer começar um plano de leitura, leia o Evangelho de João, é demais. Voltando aqui, então ela tem a revelação de quem Jesus é, de uma forma progressiva. Judeu, agora ele é Senhor. E ela fica ali no versículo 15, fala também, ele é Senhor. No 19, ela se dirige a Jesus, Senhor. Mas ela fala assim, agora eu vejo que você é profeta. Porque Jesus ele libera uma palavra de conhecimento para ela. Ela percebe ali que, esse cara aí não é apenas um judeu. Ele não é um inimigo só, ele é alguém que me ama e que tem algo para a minha vida. Então, Senhor, é judeu, Senhor, profeta. No versículo, vamos pular aqui a parte do verdadeiros adoradores, né? Que existe também uma discussão ali onde adorava, se era ali ou aqui. Os samaritanos adoravam no lugar, os judeus adoravam em outro. Mas, para finalizar aqui no versículo 25, ela fala, você é o Messias, o Cristo. Então foi progressivo a forma que ela foi conhecendo Jesus. E é outra dica para nós também. O conhecimento de Jesus ele sempre vai aumentando, né? Sempre vai se aproximando cada vez mais da plenitude de quem ele é de fato. E o que me chama a atenção também é juntar as duas coisas que nós estamos falando aqui. A revelação de quem Jesus é, mas trazer para nós como o modelo, como o pequeno Cristo. Aquilo que o Paulo tá enfatizando aqui bastante. Jesus, nosso principal shape, né? O nosso principal modelo. Mas nós precisamos também ser esse shape para o mundo, esse modelo para o mundo. A mulher samaritana foi uma
uma das maiores evangelistas de todos os tempos. Porque ela sai dali, ela vai para uma cidade, e toda uma cidade, ela leva toda uma cidade para os pés de Jesus. E o legal é que não é uma cidade de judeu, é uma cidade de samaritano. Então, não foi só uma samaritana, mas foi vários samaritanos que foram até Jesus. E nós fechamos com isso aqui, querendo dizer para você, busque conhecer a esse Jesus. Prossiga conhecer esse Jesus que pode mudar a sua vida, e não só mudar a tua vida, mas que pode mudar a tua história. Ele está escrevendo, talvez a história que você está vivendo é uma história de desgraça, mas ele está escrevendo ali qual é a tua história de fato, né? E nós desafiamos a você, nesse dia, nessa noite mesmo, nesse sábado, talvez você está aí na tua casa pensando em um monte de coisa, fazer um monte de besteira. Nós dizemos a você, faça a coisa certa, escolha a principal coisa, uma coisa, a melhor coisa, que é estar aos pés de Jesus. Os pés de Jesus, ele vai conectar você direto com o coração dele. O caminho do coração do Pai começa pelos pés dele. Aquela mulher tocou o coração de Jesus, mas ela começou pelos pés. Nós precisamos nos prostrar, reconhecer que ele é o Senhor, reconhecer que ele é o Salvador das nossas vidas, e a partir daí nós teremos a nossa história transformada, a nossa história mudada. Tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado, Paulo, Maria, Mariana. E compartilha essa mensagem. Se tocou o teu coração, né, compartilha com alguém, compartilha nos teus grupos. A gente compartilha tanta besteira, tanta bobagem, né, nos grupos de família principalmente. Manda lá no grupo da tua família o link, não só desse programa, mas existem vários programas aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa um comentário aí, né? E Deus abençoe você. Um abraço.